Oi meninas, hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha que muita gente me pediu no Instagram e eu decidi fazer. Eu ganhei ela faz 2 dias atrás e eu queria usar um pouco antes de eu fazer essa resenha pra vocês. E pra quem tiver interessado em comprar, ela está disponível agora na Sephora, na loja mesmo da Sephora. E na última vez que eu chequei no site está fora de estoque, mas com certeza eles vão ter ela de volta até o Natal, tá? Então eu espero que vocês gostem dessa resenha. Se vocês estiverem interessados, continuem assistindo. Foi impossível fazer a resenha da Naked 3 sem comparar com as outras paletas anteriores. Essa que eu tenho aqui é a Naked 2, como vocês devem saber. Essa é a 1 e essa é a 3, que é a nova. E uma coisa que... eu vou começar pelo começo, tá, gente? Até porque não dá pra começar pelo final. Uma coisa que eu não gostei muito foi a embalagem. A primeira vez que as fotos dessa paleta saíram online foi no Instagram. E muita gente até achou que era falsificada, porque ela era muito parecida com a anterior, que é a Naked 2. E realmente ela é muito parecida, as duas são bem parecidas. Só que a única diferença é que ela tem uma cor rosada, logicamente, porque as cores dentro da paleta são mais puxadas para esse tom. E também tem umas leves ondulações aqui na frente. Eu particularmente não gostei, eu acho que parece muito uma paleta falsificada. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essas fotos online. Mas fora isso, ela é bem parecida com a anterior, tá? Até na forma de abrir, de fechar. Eu não gosto dessa forma assim em lata. Eu sei que protege muito as sombras dentro, mas como aparência assim, eu não sou muito fã, tá? E eu sei que isso não é um ponto muito importante quando nós compramos uma paleta, mas eu quis ressaltar isso pra vocês. Essa paleta, como as anteriores, tem 12 cores dentro e ela vem também com um pincel que, segundo eles, um é pro côncavo, né, pra esfumar e tal, e o outro é pra depositar sombras. Eu particularmente acho que esses pincéis, principalmente da Naked 2, eles são muito bons pra passar corretivo, porque as cerdas não são naturais, são sintéticas. Então eu acho muito bom pra fazer esse trabalho. Mas hoje eu usei, inclusive todas as sombras que eu tô no meu olho é dessa paleta, tá? Antes que eu me esqueça. E eu usei esse pincel pra fazer os meus olhos hoje, tá? Pra quem quiser saber. Então ele serve sim pra isso, mas eu particularmente prefiro pra passar corretivo ou alguma coisa líquida que seja pra pele. Eu acho ele mais sensível, mais fofinho pra isso, tá? Como eu disse antes, a proposta dessa paleta é ter cores mais rosadas. Então você não encontra, por exemplo, um dourado, um prateado, porque todas as cores, sem exceção, são puxadas um pouco pro rosa. Até o preto que você encontra aqui no final, ele tem esse tom rosado, um pouco roxo no fundo dele, tá? Então todas são assim. Para algumas pessoas eu acredito que vai ser ideal, para outras nem tanto. A primeira cor que nós encontramos nessa paleta é um rosa bem clarinho, que é quase branco, tá? E ele serve pra você iluminar áreas dos seus olhos, como sobrancelha e o cantinho interno. Então eu achei ele muito legal pra fazer isso. Mas uma coisa interessante é que quando você faz o swatch, ele parece bem assim intenso. Mas quando você passa assim, ele dissolve um pouquinho. Então ele é um tanto quanto flake, como eles chamam aqui. Porque ele não é tão pigmentado quando você passa no olho. O que é bom, né? Porque o foco não é a sobrancelha, e sim a maquiagem, o olho em si. E o nome dessa cor é Strange. A segunda cor que nós temos aqui é a Dust, e ele é um rosa, ele parece um pouco com o Sin da primeira paleta, só que ele é bem mais rosado, tá? Só que eu não gostei particularmente dessa cor, porque quando você faz o swatch, tanto no seu dedo quanto você bota no olho, as partículas dele são, assim, bem grandes. Então é uma coisa que não fica muito legal, pelo menos eu não gosto, quando eu coloco no olho. Eu pude perceber que a Vice, eu não lembro se era a 1 ou a 2 da Urban Decay, também tinha essa qualidade, essa textura de sombra. Então talvez eles tenham pego essa ideia da Vice mesmo, tá? A terceira cor que nós temos aqui é a Burnout, e ele é um rosa mais puxado pro marrom, um rosa amarronzado. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas é assim que eu definiria, tá? Ela também é metálica. Eu achei ela muito bonita, mas talvez em peles mais branquinhas não vai aparecer tanto, tá? Porque não é uma cor assim que dá muito destaque. A quarta cor que nós temos aqui é a Limit, e ela também segue o mesmo padrão assim de cor da última que eu mencionei, só que a única diferença é que ela é mate, tá? Ela não tem brilho nenhum, ela não é metalizada, ela é mate.
E eu gostei muito dessa, eu acho que também ficaria muito legal pra você fazer o côncavo, marcar o côncavo com ela, porque já que ela é mate, ela é muito boa pra isso. Só que, como eu disse anteriormente, pra alguns tipos de pele, ela não vai, assim, destacar muito, porque ela é clara, tá, gente? Mas eu fiquei muito feliz que eles incluíram algumas sombras mates nessa paleta. A quinta cor que nós temos aqui é a Buzz, e ela é um rosé, tá? É assim que eu definiria essa cor, porque ela é bem rosada e um tanto assim acobreada. Quando eu olho essa cor, eu lembro do relógio da Michael Kors Rosé, que muita gente já deve saber, porque ela é bem parecida a tonalidade. Eu gostei muito dessa cor. Na verdade, quando eu fiz swatch, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte: nos olhos não deve ficar assim igual, mas ela é bem fiel à cor que tá mostrando na paleta, tá? A sexta cor que nós temos aqui é a Trick, e ela é a única cor na paleta que é mais puxada pro dourado, mas ainda assim o fundo dela é bem rosado, tá? Mas quando você olha assim, aparentemente você pensa no dourado, mas quando você faz swatch não, ela é bem rosadinha, mas é a que mais tem semelhança com o dourado, tá? A sétima cor que nós temos aqui é a Lunar, e ela é um marrom assim com fundo rosado também, porque eu acho que eu tô sendo um pouco repetitiva, mas gente, todas as cores aqui tem um fundo assim meio rosé, tá? E ela é ótima pra você marcar o seu côncavo porque ela é mate. A oitava cor é a Liar, e ela eu diria que é uma versão metálica da Lunar. E essa cor, talvez você tenha que ter um pouco de cuidado quando você vai passar na sua pálpebra móvel, porque ela é bem mais clara que as próximas que eu ainda vou mostrar, então talvez quando você passe, ela misture e não fica a cor fiel dela, tá? Então, a maneira que eu passaria pra ela, assim, aparecer mais é com os dedos mesmo, com a ponta do dedo. E eu daria leves batidinhas na minha pálpebra móvel, caso eu quisesse um maior realce com essa cor, tá? A nona cor é a Factory, e ela é um marrom, e eu particularmente vejo um fundo meio dourado nela, mas talvez quem criou não veja, tá? E o engraçado é que ela é muito parecida com a Snake Bites da Naked 2, se eu não me engano, que é uma das cores que eu mais gosto na paleta. Só que ela é um pouco mais escura, então com certeza vou adorar essa cor porque eu já adoro a da Naked 2. A décima cor é a Mugshot, e eu diria que ela é mais puxada pro prata, só que engraçado quando você faz o swatch, diferente de quando você olha na paleta, ela puxa bastante pro rosé, tá? A penúltima cor é a Dark Side. E eu adorei essas últimas cores aqui no final porque elas são bem pigmentadas e bem fortes assim, e bem escuras. Então a primeira que a gente tem aqui, como eu disse, é a Dark Side, e ela nada mais é do que um marrom bem escuro. E a última cor, mas não menos insignificante, é a Black Heart. E ela é um marrom muito escuro, quase um preto. Eu vejo como marrom, mas algumas pessoas veem como preto. E ela puxa um pouco pro roxo, mas ela é ideal assim pra você fazer o seu delineado. Eu inclusive usei parte dela hoje no meu côncavo e no meu delineado, tá? Aliás, eu usei bastante dessas últimas cores assim mais escuras. Então eu gostei muito dessa paleta, talvez não seja ideal pra todos os tipos de pele, como eu falei antes. Na minha tonalidade de pele, eu achei que ficou bom, mas eu passei bastante bronzer pra dar mais um enfoque assim no rosto, porque eu acho que quando você tá muito pálida, essa paleta particularmente, essas cores que ele escolheu, não realçam muito, não ficam muito boas. E uma coisa que eu achei engraçada nessas sombras é que elas são tão assim amanteigadas, é como eles chamam aqui, que você tem que ter muito cuidado na hora de usar, porque quando você encosta às vezes o seu pincel, ela já marca toda e talvez acabe quebrando. Eu não sei como isso vai ser ao longo do tempo, eu não sei se ela vai resistir tanto, mas eu percebi essa diferença entre as outras que eu já tenho. As outras que eu tenho não fazem esse efeito, tá? Além disso, talvez eu não recomendaria essa paleta pra alguém que está começando a usar maquiagem, porque como eu disse, o fundo das cores, talvez muitas das cores, tem essa tonalidade rosa. E o rosa é um pouco assim difícil de trabalhar, porque se você não souber passar, talvez pareça que você levou um soco assim na cara. Então, tenham cuidado com isso, tá? Comparando ela com a Naked 2, eu acho que não tem comparação, só a embalagem mesmo, tá, gente? Porque são paletas totalmente diferentes. Essa tem essa tonalidade rosa, essa é mais puxada pro marrom, assim, e tem algumas cores prateadas. E a primeira paleta é mais puxada pro bronze, tá? Então elas são paletas bem diferentes. Eu particularmente gosto mais da segunda do que todas, mas vamos ver quanto eu vou usar essa paleta e logo depois eu falo pra vocês se eu gostei ou não. Com certeza, se eu gostar muito, ela vai aparecer no vídeo de favoritos, tá? Eu comprei porque eu gosto muito dessa versão da Urban Decay, das Nakeds, então eu comprei pra minha coleção, mas não acho que é uma paleta must have.
Aliás, tem uma paleta muito parecida que tem essa mesma ideia da Lorac, que eu particularmente acho que a qualidade é bem melhor, as cores são bem mais pigmentadas. Eu vou botar o nome aqui embaixo pra vocês verem, então se vocês quiserem ver alguma resenha na internet, ou se vocês quiserem que eu faça uma resenha dessa paleta, coloquem aqui nos comentários que eu faço, tá? Eu gostei dessa paleta, gostei das cores, mas não acho que eu vou usar ela mais do que as outras duas antigas, tá? Porque dourado e cores mais bronzes são normalmente as cores que eu mais uso nos meus olhos. E como eu disse, eu prefiro estar mais bronzeada pra passar essas cores do que, assim, nessa cor que eu tô agora. Por isso que eu passei bastante bronzer, tá? Então é isso, essa foi a resenha dessa paleta, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de checar o blog, porque lá eu vou fazer comparações com todas as nakeds, vou botar as fotos dos swatches e tudo direitinho, então o link vai estar aqui embaixo na caixa de descrição. Se vocês gostarem, deem gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. Se inscrevam se você ainda não é inscrito e não se esqueça de conferir meu Instagram, Twitter e fanpage. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.